Gente, para quem acompanha de perto o cenário no Oriente Médio, os últimos dias foram um verdadeiro ponto de virada, né? A escalada chegou às ruas, foi o que disse uma fonte diplomática ao comentar os ataques dessa segunda-feira, quando mísseis iranianos atingiram as cidades israelenses de Tel Aviv e Haifa. O que Israel estava acostumado a ver com certa frieza acontecer nos países vizinhos, agora está acontecendo em seu território. Foram mísseis de verdade, destruindo casas, tirando vidas e reacendendo o temor, inclusive entre os líderes do G7, de que essa guerra regional possa virar um conflito de proporções bem maiores ali no Oriente Médio. Segundo o Serviço de Emergência Magen David Adom, o MDA, 4 pessoas morreram nos ataques. Eram 2 mulheres e 2 homens, todos por volta dos 70 anos. Além disso, pelo menos 87 pessoas ficaram feridas, e isso só nos ataques em 4 localidades do centro de Israel. Em Petah Tikva, que fica ali pertinho de Tel Aviv, as autoridades confirmaram que mísseis atingiram um prédio residencial. As imagens que chegaram são de paredes enegrecidas, janelas estouradas, apartamentos destruídos. No norte, na cidade portuária de Haifa, os trabalhos de busca e resgate continuam. Segundo as equipes de emergência, cerca de 30 pessoas ficaram feridas. E, segundo a imprensa local, houve incêndios numa usina de energia próxima ao porto, o que já começa a afetar a infraestrutura civil de forma mais ampla. Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, essa operação usou um método novo que teria feito os sistemas de defesa de Israel se confundirem entre si, ou seja, o escudo antimíssil israelense teria supostamente se voltado contra ele mesmo. Bom, a gente ainda não tem como verificar essa alegação, né? E o exército israelense até agora não comentou o assunto. Mas vale lembrar, as próprias autoridades de defesa de Israel já haviam avisado que o sistema deles não é 100% infalível. Nesses ataques, segundo as informações que chegam, a eficácia seria de algo em torno de 93%, que seria bem caro, para o Irã sustentar por muito tempo. Mas os ciclos de retaliações continuam. Ainda no domingo, Israel realizou um ataque aéreo que, segundo a agência estatal IRNA, matou o chefe de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana, Mohammad Kazemi, além de 2 outros oficiais. E a resposta israelense se intensificou na madrugada de hoje, segunda-feira. Imagens que circulam de Teherã mostravam um céu iluminado por explosões, especialmente após ataques contra instalações de petróleo e gás no Irã. Segundo informações, um depósito de combustível foi atingido. As autoridades israelenses falaram que 18 pessoas morreram dentro de Israel nos ataques anteriores a esse mais recente, incluindo crianças. E do lado iraniano, o Ministério da Saúde falou em pelo menos 224 mortos, sendo 90% civis. Agora, mudando para o núcleo diplomático, os líderes do G7 se reuniram nas montanhas rochosas do Canadá e, como não poderia deixar de ser, esse conflito Israel-Irã está no topo da pauta. Antes de embarcar para o encontro, Trump foi questionado sobre o que os Estados Unidos fariam para tentar conter essa escalada, E ele respondeu o seguinte: espero que haja um acordo. Acho que está na hora de um acordo. Às vezes eles precisam lutar até o fim. É uma declaração que, a meu ver, tenta tirar o corpo fora mesmo estando totalmente dentro, Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo transmitir. Bom, já o chanceler alemão Friedrich Merz não embarcou na teoria simplificante de Trump, Ele disse que seus objetivos no encontro do G7 incluem garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares, manter o direito de defesa de Israel, evitar uma escalada maior e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a diplomacia. Agora, segundo fontes ouvidas pela Reuters, o Irã já avisou a mediadores do Catar e de Omã que não vai negociar cessar-fogo enquanto estiver sob ataque israelense. Ou seja, qualquer trégua está, por enquanto, fora de cogitação por parte de Teherã. Outra informação que está circulando entre as fontes é a de que Trump teria vetado um plano de Israel para assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. E quando a Fox News questionou Netanyahu sobre isso, ele respondeu: tantas notícias falsas sobre conversas que nunca aconteceram, e eu não vou comentar esse assunto. Bom, antes de terminarmos, vamos dar uma atualizada nos números para vocês, tá? A situação continua grave e o saldo humano está aumentando dos dois lados. Até agora, segundo autoridades israelenses, o número total de mortos em Israel subiu para 24 pessoas, todas civis. Segundo a mídia estatal iraniana, o hospital Farabi e áreas ao redor, na província de Kermanshah, que fica no oeste do país, foram atingidos por mísseis. E isso já levanta preocupações com possíveis violações ao direito internacional humanitário, Como vocês sabem, especialmente no que diz respeito à proteção de instalações médicas em zonas de conflito. Bom, algo que parece não incomodar muito Netanyahu, como temos visto em Gaza.
Já em Israel, a gente continua acompanhando a situação em Haifa, onde os trabalhos de busca e resgate seguem intensos. Como mencionamos antes, cerca de 30 pessoas ficaram feridas por lá. E os vídeos que circulam hoje, gente, mostram focos de incêndio em uma usina de energia perto do porto da cidade. Um tipo de alvo que, além do impacto físico, tem consequências diretas para a infraestrutura do país e para a vida cotidiana da população. Bom, e a escalada visual dos ataques ficou ainda mais evidente nas últimas horas, hein? Imagens mostram mísseis cruzando os céus de Tel Aviv e também explosões sendo ouvidas na cidade e até sobre Jerusalém, o que mostra a abrangência da ofensiva iraniana. Um dos pontos mais preocupantes foi o que aconteceu em um bairro densamente povoado de Tel Aviv, onde vários prédios residenciais foram destruídos. A força da explosão foi tão grande que vidraças de hotéis e casas nas proximidades, inclusive perto da embaixada dos Estados Unidos na cidade, foram totalmente estilhaçadas. Sobre isso, gente, o embaixador americano afirmou que o prédio da embaixada sofreu apenas danos menores, sem feridos entre os funcionários. Mas mesmo assim, gente, é uma imagem bem simbólica, né? Uma explosão próxima a uma missão diplomática americana em solo israelense. Um sinal de como a situação está se aproximando de áreas que, em tese, deveriam estar fora do teatro direto da guerra. Gente, para vocês verem como as coisas mudam rapidamente, né? Considerando o discurso feito por Trump há apenas um mês em Riad. Comentamos em um de nossos vídeos, e ele, naquela época, disse: o amanhecer de um novo dia para o Oriente Médio, e chegou a dizer que pela primeira vez em 1000 anos o mundo olhará para o Oriente Médio não como um lugar de guerra, mas como uma terra de oportunidades. Meus amigos, mas os fatos recentes acabam apontando numa direção totalmente oposta, né? Netanyahu, que escapou por pouco de uma moção de desconfiança no parlamento israelense na semana passada, agora parece ter encontrado novo fôlego político. Em Batian, onde mísseis iranianos mataram 10 civis, ele afirmou: estamos no meio de uma luta existencial que todos os cidadãos israelenses compreendem. Em entrevista à Fox News, ele sugeriu que a campanha militar atual poderia até levar à queda do regime iraniano, dizendo que o Irã estaria, segundo ele, muito enfraquecido. Do lado iraniano, a resposta tem sido calculada, né? Mas cada vez mais ampla. Segundo o canal CNN, ligado ao regime, novos ataques estariam sendo preparados contra refinarias, portos, usinas e oleodutos israelenses. A meta, segundo ele, seria paralisar completamente a economia de Israel. Já quanto à infraestrutura energética do Irã, a avaliação do governo é que ela resistiria melhor aos ataques, já que o país não depende de importações e tem estoques amplos de combustível. Bom, a China também resolveu se pronunciar, né? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Gao Feng, disse que recorrer à força não é o caminho para a paz duradoura e pediu esforços imediatos de todas as partes para diminuir a tensão. Pequim também sinalizou que está pronta para manter diálogo com todos os envolvidos, tentando avançar nas negociações de paz. Agora, por falar em diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse hoje, segunda-feira, que o parlamento está preparando um projeto de lei para retirar o país do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, de 1968. Esse tratado, como vocês devem saber, garante o direito ao uso pacífico da energia nuclear em troca do compromisso de não desenvolver armas nucleares e cooperar com a IEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Israel, como vocês também sabem, nunca assinou o TNP e é considerado, embora não confirme, como um dos únicos países da região que possui armas nucleares. E, segundo o porta-voz iraniano Ismail Bagaei, o ataque israelense da semana passada tem sido encorajado pela resolução aprovada pela IEA, que acusava o Irã de violar suas obrigações no tratado. Segundo Bagaei, os que votaram pela resolução prepararam o terreno para esse ataque. Bom, agora sobre a possível saída do TNP, ele disse que ainda não há uma decisão final, mas que os recentes desenvolvimentos naturalmente afetam as decisões estratégicas do Estado. Ao mesmo tempo, o presidente iraniano Pezeshkian reafirmou que o país segue contrário ao uso de armas nucleares, mencionando inclusive o edito religioso do Ayatollah Ali Khamenei, que proíbe esse tipo de armamento. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.